O conteúdo que nós vamos ver hoje, né, diz respeito às proteínas, né? Elas são consideradas macromoléculas justamente pelo fato de que elas são compostas por dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos, certo? Cada uma dessas proteínas, elas têm um arranjo único, ou seja, isso quer dizer que cada proteína tem um conjunto único de sequência de aminoácidos. Uma proteína pode ser também chamada de polipeptídeo, é um grande polipeptídeo, devido justamente ser composta por uma grande quantidade de resíduos de aminoácidos que são ligados covalentemente, né, por ligações que nós vamos chamar de ligação peptídica. Por sua vez, os aminoácidos são moléculas orgânicas, chamadas de orgânicas porque em sua composição estrutural nós vamos ter a presença do carbono. Além do carbono, nós vamos ter o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente esse Rzinho aqui, certo? E todos eles vão ter essa composição básica aqui. Um grupamento amino, um ácido carboxílico e um hidrogênio que são ligados a um carbono alfa, um carbono central, certo? Os aminoácidos são moléculas orgânicas essenciais, né, para que haja a fabricação dessas proteínas e mais à frente a gente vai ver qual a função dessas proteínas no nosso organismo. Então, foi primeiramente utilizado, o termo proteína foi primeiramente utilizado em 1838 por Mulder, para se referir a substâncias albuminoides. Naquela época, lá no século XIX, eles estavam no auge do estudo das proteínas, e eles achavam que essas substâncias eram os constituintes fundamentais dos seres vivos, certo? No século XX, né, houve a quebra das proteínas, né, a separação, e eles conseguiram perceber que essas proteínas eram compostas por resíduos de aminoácidos. Aí uma curiosidade, né, em que pesquisadores de Harvard, eles detectaram proteínas, certo, em um meteorito chamado Yakfer 086, há 30 anos atrás, na Argélia, e isso veio a mostrar que a teoria, aliás, a hipótese da panspermia não pode ser desconsiderada como possibilidade para explicar o surgimento da vida na Terra. Embora a evolução química ela seja bastante aceita, mas esse meteorito mostra, né, que houve, no caso aí, uma viagem de proteínas, né, e essas proteínas vieram parar no planeta Terra por meio desse meteorito. Inclusive, nessas proteínas aí, a proporção de deutério, né, que é a chamada água pesada, era bem diferente da que nós encontramos aqui no planeta. Então, depois, se vocês tiverem mais interesse, né, nessa reportagem, é super interessante, e tem um linkzinho aí abaixo, certo? Depois eu envio esse material para vocês podem ler a matéria de forma mais completa. Então, nós temos os aminoácidos essenciais, né, que são aqueles que não são produzidos pelo organismo dos animais, como é o exemplo do nosso, mas que há uma necessidade de consumo para que a gente consiga produzir determinadas proteínas. E aí nós temos os principais aminoácidos essenciais, né, que é a treonina, a valina, a leucina, a isoleucina, a metionina, a histidina, a fenilalanina e a lisina. Percebam como só tem um pedacinho aqui, ó, mostrando. Certo? Por quê? Porque todos eles têm aquele mesmo radical lá. Carbono alfa, um grupamento amina, um hidrogênio e um grupamento carboxílico. Certo? O que vai diferenciar justamente esse outro pedacinho que tem. Certo? Aqui é uma divisão bem simples, né, em aminoácidos essenciais e não essenciais, mas eles podem, por exemplo, ser diferenciados também em aminoácidos com ou sem cadeia aromática, como é o caso aqui, por exemplo, da fenilalanina, que tem um anel de benzeno. Certo? No caso desse aminoácido, ele é dito aromático. E mais na frente nós vamos ver que ele provoca um tipo de doença chamado de fenilcetonúria, certo? A deficiência no metabolismo de fenilalanina. Nós vamos ter também os aminoácidos não essenciais, também conhecidos como aminoácidos naturais. Essas moléculas são produzidas pelos organismos, dos indivíduos. No caso do nosso, ele é
ele consegue produzir também, que é o caso da serina, da alanina, da cisteína, da prolina, do aspartato, da asparagina, do glutamato, da glutamina, da arginina, tirosina, glicina e histidina. Percebam, por exemplo, bem aqui, ó, como o enxofre está presente no nosso organismo. Por exemplo, na composição do aminoácido cisteína, certo? Quando a gente viu, por exemplo, lá os sais minerais, né, a gente viu que a presença do enxofre ele é essencial, por exemplo, na composição das proteínas, certo? Então, o que é que difere uma proteína da outra? Nós vamos ver, por exemplo, aqui, relembrando a ligação peptídica, né? Um aminoácido une-se com o outro, está aqui a ligação, carbono alfa, e aqui a ligação peptídica. Quantidade de aminoácidos que a cadeia polipeptídica possui, certo? Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que a insulina possui apenas 51 aminoácidos, mas, por exemplo, a hemoglobina já possui 574 aminoácidos. A quantidade de aminoácidos de uma proteína para a outra é diferente, certo? Tipos de aminoácido presente em uma cadeia. Aqui, só para diferenciar, por exemplo, a hemoglobina da clorofila. Vocês estão vendo que ambas possuem a mesma estrutura. Ó. Certo? Vai diferenciar só esse pedacinho aqui, por exemplo. Mas a estrutura é praticamente a mesma. O que é que difere? Só o mineral que compõe essa proteína. No caso, o mineral aqui da hemoglobina é o ferro, e no caso aqui da clorofila é magnésio. Lembrando lá dos sais minerais, que o magnésio é essencial no processo de fotossíntese, justamente porque ele compõe a clorofila. E a sequência em que os aminoácidos estão unidos, certo? Então, mostrando aqui duas substâncias que têm efeito contrário. No caso, a insulina, ela captura a glicose que tem em excesso no sangue, monta uma substância chamada glicogênio, leva lá para o fígado. Quando a taxa de glicose baixa no sangue, o pâncreas vai lá, libera o glucagon vai lá no fígado, que por sua vez libera glicogênio, que é quebrado, e a taxa de glicose no sangue ela fica restabelecida. Percebam como o glucagon é uma proteína de estrutura primária, enquanto a insulina é uma proteína de estrutura secundária, certo? Nós vamos ver isso mais à frente. Na arquitetura das proteínas, nós vamos ter a chamada estrutura primária, que é essa aqui, essa estrutura aqui básica, né? Vocês estão vendo aqui a ligação dos aminoácidos, né? A sequência, ó, lisina, glicina, leucina, valina, alanina e histidina, certo? Só mostrando um exemplo. Aí nós temos a estrutura secundária, que já é um arranjo helicoidal, certo? Em forma de uma hélice. Nós temos a estrutura terciária, que é um enovelamento da cadeia polipeptídica. Aqui nós vamos ter, além das pontes de hidrogênio, que une aqui, por exemplo, no caso da ligação secundária, nós vamos ter também as pontes de sulfeto, né, que são as pontes à base de enxofre. E a estrutura quaternária, é como se você tivesse vários fios de telefone unidos, certo? Entrelaçados, enovelados. Aí nós vamos ter dois tipos de proteínas, certo? As globulares, que são móveis e solúveis em água, né? São essas cadeias, elas apresentam enoveladas, formando glóbulos arredondados ou elípticos, como é o exemplo aqui da mioglobina, que é um tipo de proteína que atua nos músculos, transportando, por exemplo, alguns nutrientes. E nós vamos ter as proteínas fibrosas, que são fixas e insolúveis em água. Essas cadeias, elas apresentam torcidas, formando glóbulos, aliás, formando fibras semelhantes às de uma corda. Aqui um exemplo é o colágeno, certo? Aqui o exemplo de uma proteína fibrosa. Aí as proteínas, elas têm várias funções, certo? Isso daqui são apenas algumas.
No caso, por exemplo, aqui de armazenamento, nós temos a ferritina, que armazena o ferro no seu interior. Nós vamos ter a troponina, né, que está ligada a contrações, sistema de contrações, no caso aqui de contrações do músculo cardíaco. Nós temos a hemoglobina, que atua no transporte de oxigênio e de outros nutrientes. Nós vamos ter o colágeno, que atua de forma estrutural. Nós vamos ter as chamadas imunoglobulinas, que atuam na imunidade. Algumas dessas imunoglobulinas nós herdamos, por exemplo, da nossa mãe. Né? Alguns anticorpos, né? Quando a gente nasce, a gente já nasce com alguns anticorpos. Eles passam pelo cordão umbilical. Mas muitos outros anticorpos, né, a gente só adquire com o contato em relação ao meio ambiente e também quando a gente entra naquela campanha de vacinação. Tem a função nutricional, no caso da caseína, função hormonal, no caso da insulina, e uma das mais importantes funções, né, que é a função enzimática, aqui mostrando, no caso, como exemplo, uma lipase, né, que atua na digestão de gorduras, de lipídios. Certo? Aí nós temos as funções enzimáticas das proteínas. O que é uma enzima? São moléculas polipeptídicas grandes, enroladas sobre si mesma, formando um glóbulo. Elas têm função catalisadora. O que é um catalisador? É uma substância que acelera a velocidade de ocorrência de uma certa reação química. Isso quer dizer que sem a enzima a reação não ocorreria? Não. A reação ocorreria, certo? Só que de forma bem mais lenta. Com a ajuda desse catalisador, a reação ocorre em uma velocidade bem maior. Essas enzimas, elas têm duas partes, né? Uma parte proteica, que é constituída por uma sequência de aminoácidos, que é o que nós vamos chamar de apoenzima, e uma parte não proteica, que é o chamado cofator. Se esse cofator for uma molécula orgânica, nós chamamos de coenzima, certo? Aqui mostrando o que nós vamos chamar de modelo enzimático chave-fechadura. Isso quer dizer que uma enzima ela atua especificamente em relação a um substrato. Ela não atua em um substrato que ela não consiga se encaixar, certo? Aqui nós vamos ver, por exemplo, algumas partes. Ó, nós vamos ter aqui o centro ativo da proteína, no caso da enzima, né? E aqui o local para a ligação do substrato. Está aqui o substrato, que é justamente aquela substância que vai participar da reação, se encaixa, aqui já foi modificado, o substrato é modificado, a enzima não se modifica, do jeito que ela entra na reação, ela sai, ela não é degradada, certo? No máximo que ocorre é a mudança na estrutura dela para receber esse substrato, mas ela não se modifica, ela não se degrada, do jeito que ela entra, ela sai. Então, isso quer dizer que ela entrou na reação e vai sair depois da reação, certo? Ela não é degradada. E aqui mostrando um gráfico, né, para exemplificar. Uma reação sem enzima, ó, o tempo que demora aqui, quase o dobro. E uma reação com uma enzima, demora menos tempo, certo? Então, com a enzima, menos tempo, sem a enzima, mais tempo. Percebam que tanto com ou sem a enzima, a reação ela ocorre naturalmente, certo? Só que com a enzima, a reação ocorre de forma mais rápida, certo? Fatores que causam a desnaturação das proteínas. O que é essa desnaturação das proteínas no caso das enzimas? É a perda da funcionalidade dela, certo? O que é que influencia? O aumento da temperatura. Por exemplo, um dos mecanismos que o nosso organismo tem para evitar esse tipo de situação é o suor. Quando a gente está com um corpo com a temperatura mais elevada do que 36,5 graus, o organismo começa a suar. Para quê? Para tentar rebaixar essa temperatura, para tentar estabilizar. Por quê? Porque a temperatura ela vai causar rompimento das ligações peptídicas, certo? E, consequentemente, vai causar um processo de desnaturação, de perda de funcionalidade de certas proteínas. Um outro elemento é a acidez, que causa rupturas das atrações elétricas. Então, um pH muito ácido, por exemplo, causa esse tipo de ruptura. Só que, assim, tem um detalhe, certo? No caso das proteases, que são proteínas, são enzimas que digerem proteínas. Elas atuam em pH ácido, certo? Então, cada proteína tem um pH ótimo para ela atuar.
as proteases atuam em pH ácido, as lipases atuam em pH alcalino, a amilase atua em pH neutro, certo? Então, cada uma tem um pH ótimo para atuar. E a concentração de sais e polaridade do meio. Então, se há uma concentração muito grande de sais, isso quer dizer que não há necessidade de haver uma reação química e, consequentemente, não há necessidade de a proteína estar funcional naquele momento. Aqui mostrando o que seria esse processo de desnaturação. Está aqui a proteína na sua forma original. E aqui a proteína em sua forma desnaturada. Aí nós temos dois exemplos, né? Uma desnaturação irreversível e uma desnaturação reversível. No caso do ovo, quando a gente frita ou quando a gente cozinha o ovo, nós estamos fazendo um processo de desnaturação irreversível. Não tem como, por exemplo, depois que você frita um ovo ou cozinha um ovo, o ovo voltar à sua estrutura original. Não é verdade? Então, isso nós vamos dizer que ocorreu uma desnaturação irreversível. Já na desnaturação reversível, não. Por exemplo, você ferve o leite, as enzimas lá aquecem, logicamente, o rompimento de ligações, consequentemente ela fica desnaturada, mas quando esse leite esfria, a proteína volta ao normal, a enzima volta ao normal. Então, isso é uma desnaturação reversível. No caso do ovo, é irreversível. As proteínas e a nossa alimentação. Essa doençazinha aí chamada de Kwashiorkor, né? Foi até uma questão que foi colocada lá para vocês responderem. Nada mais é do que a manifestação de uma deficiência proteica na infância e mesmo em adultos. Né? A criança apresenta abdômen, membros inchados, alteração na cor dos cabelos e precário desenvolvimento intelectual. Lá na questão perguntava para vocês qual é a relação dessa doença com o filho mais velho, por exemplo. É porque em muitos locais, como há um descontrole na taxa de fecundidade, como é o caso principalmente da África, os filhos mais velhos, eles eram desmamados, certo? Antes do tempo. E eles eram alimentados com uma dieta pouco rica em proteínas. Então, eles eram mais afetados. Então, é uma doença que atacava principalmente o irmão mais velho, certo? Justamente pelo fato de que, nesse momento, a prioridade não era o irmão mais velho, mas sim o irmão mais novo. E aí, essa dieta pobre em proteínas levava ao desenvolvimento dessa doença. E nós temos a chamada fenilcetonúria. Né? Todos nós, ao nascermos, após alguns dias, nós fazemos um teste chamado de teste do pezinho, que é justamente para detectar se nós temos intolerância a alguma coisa ou temos algum problema metabólico. No caso da fenilcetonúria, como eu já havia mencionado para vocês, é um tipo de doença que está relacionada a um defeito metabólico gerado uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que faz com que a gente tenha uma incapacidade de produzir tirosina a partir do aminoácido fenilalanina. Então, vai havendo acúmulo de fenilalanina no sangue. E isso resulta em atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado com padrão autista, convulsões, alterações eletroencefálicas. E eu dou característica na urina justamente pelo acúmulo desse aminoácido, certo? E aí, passando para as questões, né, nós vamos ver aí na questão 1, e diz assim: considera as afirmações abaixo relativas às enzimas. No item 1, diz assim: as enzimas são proteínas com função catalisadora. É verdadeiro, nós acabamos de ver que, como se a gente dissesse assim, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Nem toda proteína tem essa função catalisadora. Vocês viram que elas têm outras funções, como transporte, como armazenamento, como função hormonal, estrutural, mas o item 1 é verdadeiro. São proteínas com função catalisadora. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. Não. Cada enzima só atua em um único substrato. Por isso tem aquele modelo chamado de modelo chave-fechadura. Certo? O item 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. Sim, verdade. Eu havia falado para vocês que do jeito que ela entra na reação, ela pode ter alguma mudança estrutural
para receber o substrato, mas ela sai intacta, ela não é degradada juntamente com o substrato. O item 4 não se altera com as modificações da temperatura e do pH do meio. Se alteram. Tanto a temperatura quanto o pH são situações que fazem com que ocorra o processo de desnaturação das proteínas. Então, o item correto aí é a letra A. Né? Primeira questão, letra A. Segunda questão. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou até milhares de outras moléculas ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas são as proteínas. Essa é muito fácil, né? São os aminoácidos. Letra B. Terceira questão. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas. Ou eles são ingeridos em alimentos ricos em proteínas, como as carnes, por exemplo, ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. No caso, aqueles que nós não conseguimos produzir, nós vamos chamar de aminoácidos essenciais, certo? E aqueles que nós conseguimos produzir, nós vamos chamar de não essenciais ou naturais. A resposta certa seria a letra E. Aminoácidos essenciais, aqueles que nós não conseguimos produzir, e aminoácidos naturais ou não essenciais, aqueles que nós conseguimos produzir a partir do metabolismo de outras substâncias. Quarta questão. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, entre outros. De acordo com os seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. As proteínas podem diferir umas das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácido, tipo de aminoácido e sequência. Verdade. Nós vimos que ela pode diferir na quantidade de aminoácidos, na sequência de aminoácidos e também no tipo de aminoácido compondo. Verdadeiro. B. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir. Acabamos de ver que isso é verdade. Os essenciais são aqueles que nós não conseguimos produzir. C. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação peptídica. E se estabelece sempre entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxílico de outro. Também é verdade. Os aminoácidos são formados, elas são ligados por ligações peptídicas e ocorrem entre o grupamento amino de um e o carboxílico de outro. Letra D. Com exceção das ribozinas, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são proteínas simples e outras conjugadas. Também é verdadeiro. No caso da letra E, no final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada pelo organismo. Não, ela não é descartada, certo? Ela fica lá, possivelmente em estado não funcional, até que ela seja necessária novamente em alguma outra reação. Então, aí a incorreta é a letra E. Quinta questão. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Vocês viram que elas têm várias funções, né? Marque a alternativa que não indica uma função das proteínas. Na quinta questão seria a letra B. Atuam como única substância de reserva energética. Não. Substância de reserva energética no nosso organismo são os carboidratos, ou no máximo os lipídios. Certo? Mas a função das proteínas não é funcionar como reserva energética. Elas são consumidas, por exemplo, são metabolizadas para produzir energia? São, mas isso em um último estágio, quando não tem mais carboidrato, quando não tem mais lipídio, só tem proteínas, aí o organismo vai metabolizar as proteínas. Mas
em termos de prioridade, as proteínas não são reserva energética, até mesmo porque elas não têm essa energia toda, certo? Nas suas ligações. Sexta questão. As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas denominadas, muito fácil também, letra C, né? Os aminoácidos. Sétima questão. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos, de acordo com a sequência determinada em um RNA. Então, ó, vamos relembrar. Quando há um tipo de processo que está relacionado ao dogma da biologia molecular, lá no núcleo, vai ocorrer um processo que nós vamos chamar de transcrição. O que é transcrição? Uma fita de DNA serve como molde para a síntese de uma fita de RNA mensageiro. Isso nós chamamos de transcrição. Lá no núcleo ocorre isso. Esse RNAzinho mensageiro sai do núcleo, vai lá para o ribossomo, que está lá no citoplasma, e ocorre um outro processo chamado de tradução. É como se o RNA carregasse uma mensagem, no caso essa mensagem está relacionada à sequência de aminoácidos que deve ser sintetizado para que haja a produção de uma proteína. Então, no caso da sétima questão, resposta correta, letra A. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada em um RNA, no caso um RNA mensageiro. Esse ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula de DNA que serviu como molde, certo? Letra A na sétima questão. Oitavo. Prions, ou priões, são agentes infecciosos que não possuem nenhum ácido nucleico, sendo constituídos exclusivamente por um único tipo de proteína estruturalmente modificada, que tem a capacidade de converter proteínas semelhantes e normais em proteínas alteradas quanto à conformação tridimensional. Tais proteínas alteradas se agregam e causam danos em células nervosas. Atentem-se para esse detalhe, né? Causam danos em células nervosas. Uma forma como os prions podem ser transmitidos à população humana e causar doenças neuronais graves é através dos alimentos contaminados. E os mais comuns, então vocês teriam que ver, dentre esses alimentos que tem aí nas alternativas, quais são aqueles que são ricos em proteínas. Dentre esses daí, nós vamos ter, por exemplo, na letra A, nós vamos ter os óleos que são ricos em lipídios, as frutas que são ricas em glicídios, as massas que são ricas em glicídios e as gorduras que são tipo de lipídio. Então só resta a letra C, as carnes que são ricas em proteínas. Nona questão, na década de 1940, né, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistia em não comer carne derivadas até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Percebam que não há presença de proteínas aí. São todos vegetais que são ricos em quê? Em carboidratos, em glicídios. Então, mas eles precisavam, de alguma forma, ingerir proteínas, porque o nosso organismo não consegue sobreviver sem proteínas. Lembrem-se que nós temos 2 tipos de aminoácidos, os essenciais, que o nosso organismo não consegue produzir, e os não essenciais ou naturais, que nós conseguimos produzir a partir da degradação de algumas outras substâncias, a exemplo dos glicídios. Então, para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em, nesse caso aí, letra T, aminoácidos essenciais, certo? E a 10ª questão, atente-se à seguinte representação química estrutural de um aminoácido. Lembrem-se lá daquela que eu mostrei no início, né, que o que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente esse outro pedacinho aqui.
Toda essa outra parte aqui é a mesma nos aminoácidos. O que diferencia um do outro é só esse pedaço aqui que nós chamamos de radical. Considerando a figura acima, assinale, aliás, no caso abaixo, assinale a afirmação verdadeira, certo? Então, a letra A. Observe-se a presença de um carbono central alfa responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. Até aqui, a resposta está correta. Tem realmente um carbono alfa. Está aqui o carbono alfa. Mas não é o carbono alfa que diferencia um aminoácido do outro. É radical. Então, a letra A está incorreta. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R, ou cadeia lateral R. De forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. Então, ó, o que vai diferenciar justamente é esse Rzinho aqui, certo? Que é o radical ou cadeia lateral R. Então, a resposta certa é a letra B. Mas vamos ver o que está errado nas demais. Letra C. Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. O que está errado aí? Nem sempre vai ter essa estrutura. Por exemplo, vocês estão vendo aqui um grupamento ácido carboxílico, um grupamento amina no caso, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. Então, nem sempre vai ter essa estrutura, certo? Letra D. Além do... Aliás, no caso aí, um minuto. Nessa questão aí, nós vamos... No caso, não é a letra B está incorreta. Isso daqui varia, né? Quando ele diz assim, inalterado nos 20 aminoácidos, não, isso daqui varia. Certo? A resposta certa vai ser a letra C. Certo? Letra D. Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteína não possuem grupamento amino. Não. Todos os aminoácidos possuem grupamento amino. A letra E, o radical E corresponde a um ácido graxo. Não. Então, a resposta certa aí, tem dizendo que é a letra B, mas, na verdade, é a letra C. Certo?